Olá para todos, está começando agora o programa Voz em Foco, com Júlio César Rocha, transmitido diretamente da TV online TV Omindaré. E hoje, então, um dos temas que nós vamos abordar nesse primeiro programa é o seguinte: saúde vocal. O que é a saúde vocal? Qual é a sua importância? Por que eu devo cuidar bem da minha voz? Será que determinada coisa, o que é bom para a minha voz, o que eu posso fazer para melhorar, potencializar a minha voz? Essa é uma das perguntas feitas constantemente pelos meus pacientes e alunos na parte de canto. Sempre eles me perguntam a respeito deste assunto. E hoje, nesse programa, nós vamos falar um pouco sobre isso para você que nos acompanha aí da sua casa, do seu celular, do seu notebook, enfim, de onde você preferir assistir e curtir a TV Omindaré. A saúde vocal, vamos pensar o seguinte: assim como um instrumento, para quem é instrumentista, toca violão, violonista, se ele pegar o instrumento dele, o violão, e jogar água em cima, o que vai acontecer com o violão? Vai danificar toda a caixa, ou seja, toda a estrutura. Então não adianta ele tocar super bem, dominar toda a técnica do instrumento, se ele não aprender, não souber como cuidar bem do instrumento dele. É a mesma coisa a nossa voz. Como citado no início do programa, não adianta muitas vezes nós fazermos inúmeros exercícios, termos os melhores preparadores vocais, ir no fonoaudiólogo, fazer todos os exercícios antes das apresentações de canto ou mesmo quando for se apresentar para dar alguma palestra. É importante nós aprendermos então a cuidar da nossa voz. Então, a saúde vocal está relacionada aos cuidados que nós devemos ter com o nosso instrumento, com a voz. Não apenas para a parte do canto, para quem é cantor, como também para a voz falada. Para o palestrante, para a pessoa que vai muitas vezes trabalhar no serviço, o teleoperador. Então todos esses profissionais da área da voz precisam aprender como usar esse instrumento maravilhoso que é a voz. E a nossa voz é como se fosse uma impressão digital. Não há ninguém no mundo com a mesma voz. Às vezes podem existir pessoas com vozes semelhantes, mas não iguais. E o nosso programa hoje vai falar sobre isso. O que é que eu posso fazer então para melhorar a minha voz? Normalmente as pessoas falam muito sobre, olha, isso não pode, você não pode comer isso, não pode beber aquilo. Então elas falam muitas coisas que podem prejudicar a voz. Hoje eu gostaria de inverter um pouco a ordem. Então nós vamos começar falando o que é bom para a nossa voz. O que eu posso fazer, Júlio, para potencializar, para melhorar a minha voz, seja cantada, seja falada? O que eu posso estar então me utilizando para potencializar esse instrumento único que é só meu? E nós vamos falar do que é bom, o que nós podemos fazer de bom para nós, para melhorar a nossa voz. Porque muitas das perguntas que eu recebi via e-mail, e eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, que já estão divulgando o vídeo do programa Voz em Foco, e agradecer também as inúmeras perguntas que eu recebi por e-mail. Nossa produção, eu, enfim, todos nós estamos muito felizes pela participação de cada um de vocês. E vamos começar então dando uma dica incrível para a melhora da voz: a alimentação. Isso mesmo, você pode pensar, Júlio, mas o que a alimentação tem a ver com a voz? Sabe, não é somente fazer os exercícios de voz, não. Uma das coisas que mais eu ouço no consultório, que ocasiona muitos problemas de voz, é a questão da alimentação. Porque os cantores, por terem às vezes uma vida bem corrida em questão de apresentações, inúmeros shows, então isso acaba muitas vezes deixando os horários das refeições bem bagunçado. E não apenas os cantores, como também os palestrantes, que às vezes chegam super em cima da hora para gravar ou então para palestrar para determinado público. E isso muitas vezes eles acabam fazendo o quê? Deixando a alimentação, as refeições de lado. E isso acaba influenciando na voz. A alimentação é importante porque vai nos dar energia. Então nós devemos nos alimentar muito bem. Aquela regrinha básica que nós sempre aprendemos com os nutricionistas, com os profissionais que atuam nessa área, que é o quê? Comermos de 3 em 3 horas. Claro que nem sempre eu sei que isso é possível, né? Pela correria do dia a dia, inúmeros ensaios, shows, mas é importante estar conversando com o fonoaudiólogo, enfim, com quem está te acompanhando, sobre essa questão
dos seus horários para vocês procurarem adaptar da melhor forma, ou mesmo a nutricionista. É super importante uma alimentação bem balanceada, com muitas frutas, verduras, legumes, carboidratos e proteínas. Vamos pensar num cantor de axé. Um cantor de axé, por exemplo, no carnaval, que é um grande gasto energético, ele precisa se alimentar muito bem, ter uma grande preparação física, porque senão ele não vai aguentar a rotina intensa de 8, 5, 6, 7, 8 horas de show. Está muito relacionada à performance do cantor. Então, se é um cantor que ele canta todo o tempo parado, sentado em uma cadeira, não precisa de tanta modificação, de tanta movimentação, o gasto energético dele vai ser o quê? Um pouco menor do que aquele cantor que está em cima do trio elétrico fazendo um show na Bahia, lá em Salvador. Então ele vai precisar o quê? Ter muito mais energia. Então ter uma alimentação super balanceada para poder aguentar toda a carga de shows, toda a questão das horas de show. Então é super importante comer bastante proteína, carboidrato, frutas, legumes, uma alimentação toda balanceada e tomar muito cuidado. Quando for cantar ou mesmo palestrar ou antes de entrar na sua sessão para atender os seus clientes na área do telemarketing, é super importante fazer o quê? Se alimentar 1 hora antes. Nunca comer já antes do show. Por quê? Isso gera uma sobrecarga. E muitas vezes quando nós acabamos de comer, o que costuma acontecer com a gente? Aquela sonolência. Então isso não pode acontecer no show, né? Principalmente se você estiver em um trio elétrico, né? Já pensou cantando no trio elétrico todo sonolento? Não dá, né? Então é super importante uma alimentação que te dê muita energia, conforme a atividade, conforme aquela sua performance exigir. Então você precisa sempre comer 1 hora antes, nada muito pesado. Então você não vai entrar num palco ou entrar numa sessão para trabalhar ou num trabalho, apresentar uma palestra com o estômago hiper mega cheio, com aquela feijoada da mamãe ou do barzinho da esquina. Tá? Então um dos segredos para ter uma voz saudável, uma voz com energia, é a alimentação. Isso não só para a voz, mas para todo o nosso organismo. E olha, outra coisa super importante para a voz, e que muitos profissionais, infelizmente, acabam desprezando. E detalhe, profissionais da área da voz. Nós precisamos sempre fazer uso de água, nos hidratar ao longo do dia. Muitas vezes os cantores chegam até mim e falam: Júlio, porque eu estou tomando água antes do show, eu estou sempre com a minha garrafinha. Mas quando você pergunta se ele tomou água ao longo do dia, qual a resposta? Negativa. Ou então ele tomou pouca água. Lembra aquilo que nós aprendemos com o nosso médico, ou mesmo com o professor na escola? Que nós devemos tomar de 2 a 3 litros de água, porque o nosso corpo é composto que 70% de água. Olha como a composição de água é grande em nosso organismo. Então, sempre, ao longo do dia, tomar bastante água. Uma dica que eu sempre dou para os cantores é o seguinte: quando for dormir, já deixa ao lado da cama a sua garrafinha com água. E quando acordar, já faz essa ingestão de garrafinha, pelo menos meio litro. Se não conseguir meio litro de água, toma pelo menos ali metade da garrafinha. Já toma metade da garrafinha, vai no banheiro, escova seus dentes, faz toda a higiene. E pela manhã já coloca como meta: 2 litros de água. Então, de manhã eu já vou o quê? Fazer uso de 2 garrafinhas. À tarde, mais 2 garrafinhas, e ao longo do show sempre está com a garrafinha do lado, ou uma taça, um copo com água, porque quando você está tomando água, além de você hidratar o seu corpo, melhorar a hidratação das pregas vocais, também o que acontece? O movimento, quando a laringe sobe e desce, reparem, quando eu faço isso, a minha laringe ela sobe e depois ela desce. Esse movimento ajuda a relaxar também essa musculatura, que normalmente em dias de shows e apresentações a gente fica como? Super nervoso, a laringe lá em cima, tudo travado, e isso acaba prejudicando a nossa performance. E as nossas pregas vocais, ela é envolvida por um líquido bem fino, chamado muco.
Só que assim, o que acontece? É para ser fino, mas quando nós tomamos pouca água, esse muco ele fica mais espesso, esse líquido ele fica bem grosso. E o que acontece? Dá aquela sensação horrorosa de pigarro. Lembra? Pigarro? Isso é péssimo, hein? Mas isso fica de assunto para outro programa. Então, bastante água agora, todos os dias. Não perde essa dica, hein? Olha, normalmente, quando a gente vai fazer alguma apresentação, todos nós costumamos ficar como? Muito nervoso. E o que acontece com a boca? Que muitos cantores reclamam, às vezes, as pessoas, no geral, quando estão em uma situação de estresse. A boca fica seca. E as pessoas perguntam, meu Deus, mas o que é que eu faço? Júlia, a boca está seca. E, sabe, nesse momento que eu preciso falar, cantar. Então, uma dica bem bacana é, você pode pegar na sua garrafinha com água, lembre-se, água sempre em temperatura ambiente, tá? Pingar algumas gotas de limão. Umas gotinhas de limão, umas 3, 4 gotinhas de limão. Isso é muito bom, porque vai ativar as glândulas salivares na sua boca. Então, a sua boca vai começar o quê? A produzir saliva. Então, vai acabar um pouco, amenizar aquela sensação de secura na boca. Tá? Então, sempre, muito importante. Vamos lá, tomar de 2 a 3 litros de água por dia. E agora eu vou falar sobre uma coisa que a maioria das pessoas, inclusive eu sei que você aí também na sua casa acaba fazendo isso, né? Fugindo da atividade física. E a atividade física, ela é extremamente importante para quem trabalha na área da voz, para quem utiliza a voz como seu instrumento de trabalho. E aí quando você fala, Júlia, mas instrumento de trabalho, a voz, a cantora, ator. Não, se nós formos parar para pensar, todos nós utilizamos a nossa voz durante o dia. Seja para atender um cliente na loja, seja também para conversar com aquele nosso amigo no telefone, cantar ou mesmo palestrar em determinado lugar. Então, todo o tempo nós estamos nos comunicando usando a nossa voz. Então, é fundamental para que você também tenha uma boa voz fazer atividade física. Então, a atividade física é de suma importância para quem quer utilizar a voz, potencializar a sua voz. Enquanto nós estamos fazendo exercício físico, nós estamos trabalhando também a nossa respiração. E lembrando que para que a nossa voz seja produzida, é necessário o ar, uma boa respiração. Então assim, você pode perguntar, Júlio, mas o que eu posso fazer então de atividade física para melhorar a minha voz, a minha respiração? Então você pode fazer natação. Natação é muito bom, porque vai potencializar toda a sua respiração, vai ajudar a abrir mais a sua caixa torácica, ou seja, vai dar muito mais espaço, melhorar o fluxo respiratório. Então você pode fazer esses exercícios que são muito bons. Natação e yoga, que é muito bacana porque vai trabalhar todo o alongamento, a flexibilidade do corpo. E também academia. Fazer academia é muito bacana também, porque vai ajudar, vai te dar o quê? Muito mais tônus muscular, muito mais força. Que o cantor, ele precisa dessa força, desse tônus, quando ele está ali cantando, ou não só o cantor, mas quem está palestrando, enfim, quem se utiliza da voz. Então, é muito importante estar sempre fazendo atividades físicas, pelo menos 3, 4 vezes por semana, se for todos os dias, perfeito. Claro que assim, eu sei que nem sempre dá por conta da rotina de quem trabalha na área da voz. Então não esqueçam de sempre procurar praticar uma atividade física, porque vai ser muito importante e vai melhorar a sua voz, não só a sua voz, mas vai melhorar por completo a sua vida no dia a dia. Vai amenizar o estresse do dia a dia, que é algo bem difícil hoje e super real na atualidade. Então, procurar fazer uma atividade física é sempre algo muito benéfico. E agora você deve estar pensando, bom, já tenho todas as dicas do Júlio, então para ter uma voz potente, para poder cantar bem, para realmente arrasar na minha performance, seja cantando ou mesmo falando perante o meu público. Mas será que é só isso? Então vamos lá. Será que é só comer bem, alimentação, o que mais que nós falamos? Hidratação, exercícios físicos. Será que é só isso? Uma das coisas fundamentais para que a sua voz também se restabeleça é o sono. Então todos nós precisamos descansar, dormir. Eu sei que muitas vezes para o profissional da voz, aquela pessoa que canta na noite,
não tem muitas vezes um horário determinado para descansar. Muitas vezes esse cantor, esse profissional acaba chegando em casa às 4, 5 horas da manhã e aí é muito complicado às vezes para conseguir descansar, dormir. Às vezes ele já vai até fazer outro show e muitas vezes é nisso que acaba prejudicando a voz. Quando nós trabalhamos com a nossa voz, é de suma importância nós termos um bom descanso. E esse descanso é o quê? É esquecer de todas as coisas ao redor. Esquece um pouco de usar a internet, usar o celular. Então, quando você for dormir, deixa tudo isso de lado. Assim como você se prepara para ir para o seu trabalho, seja fazer show, seja ir para uma empresa, também o sono é necessário essa preparação. Também é necessária essa preparação para o sono. Então, 1 hora antes, 30 minutos antes, esquece tudo isso. Procure o que? Respirar, esquecer toda a correria do dia a dia. Se qualquer coisa estiver muito agitado, toma um chazinho para poder acalmar e aí depois vai descansar. Porque o sono vai ajudar o que? A restabelecer toda a sua energia vital e essa energia depois ela precisa ser utilizada para o canto ou mesmo para a fala. Então, não esqueçam jamais, o sono é de mega importância. Muitas vezes, outras partes podem ser negligenciadas, mas jamais o sono. E agora chegou o momento muito esperado. Eu sei que houve cobranças, eu já tive essas respostas aqui da produção, do pessoal perguntando: ah, mas o Júlio não deu importância às minhas perguntas, cadê ele não vai responder? Não, não me esqueci de vocês, hein? E agora eu vou começar então a responder as perguntas. A primeira pergunta vem de lá de Manaus, olha, da Ana Carolina Bueno. Inclusive, Ana, estou louco para conhecer Manaus, hein? Em breve, quem sabe eu não estou por aí. Então a pergunta dela é a seguinte, ela fala: fiz a cirurgia de meu lábio leporino e fenda palatina e ainda tenho dificuldades para pronunciar algumas palavras. Existe algum tratamento ou exercício que eu possa fazer para melhorar? Sou professora e às vezes isso me atrapalha bastante. Então é o seguinte, Ana, o que você precisa? Primeiramente, eu indico a você a passar num fonoaudiólogo para ele fazer uma avaliação. Por quê? Para ver como está essa movimentação do seu véu palatino. O véu palatino, pessoal, é o véuzinho, a parte bem lá no fundo, que é bem flexível, onde a gente vê o que é a nossa úvula, sabe a campainha? Ali é o nosso palato mole. Então, a lábio palatina e muitas vezes não fez a cirurgia adequada ou não fez o tratamento adequado com os profissionais da área, principalmente o otorrino e o fonoaudiólogo, que precisam intervir muito nessa parte. Então, existe todo um escape de ar. Então, normalmente essas pessoas, quando elas vão falar, tem um escape de ar muito grande. Então, quando elas falam, o ar ele vai escapando. E aí, essa voz normalmente fica muito mais nasal. Então, Ana, o que você pode estar fazendo? É passando com um profissional, com um fonoaudiólogo aí na sua região, para fazer uma avaliação, para ver como está esse palato, para trabalhar essa musculatura. E de repente, então, com exercícios, isso vai melhorar o escape aéreo. Então não vai escapar tanto ar, porque o nosso palato mole lá no fundo, onde fica a nossa úvula, ela também ajuda no controle do ar. Então quando essa musculatura ela está incompetente, ela está flácida, não está no tônus adequado, o que acontece? Existe um escape aéreo nasal. E esse escape acaba produzindo uma voz muito mais nasal, tá? Então, o que eu posso já dar de dica para você é o quê? Procurar respirar bem antes das frases, respirar e articular o som. Se você já fizer uma boa articular, abrir bastante a boca, isso vai facilitar a compreensão das pessoas ao seu redor. Então, quando você for falar, elas vão entender aquilo que você está dizendo. Então, você pode passar num profissional, num fonoaudiólogo da sua região, e aí trabalhar essa musculatura e também ela vai passar muitos exercícios para você, tá bom? Eu não gosto muito de passar exercícios em vídeos, porque eu acho que é muito importante ter uma avaliação de um profissional, porque dependendo da forma que o exercício venha a ser feito, isso em vez de melhorar a pessoa, seja a fala, seja melhorar a voz, isso acaba muitas vezes prejudicando ainda mais. Então uma dica que eu dou é isso, é passar no profissional, num fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, enquanto isso articular,
abrir bastante a boca na hora de falar, tá bom? E respirar, isso já vai facilitar bastante. Ana, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Depois, com calma, eu posso responder mais detalhadamente via e-mail para você, tá bom? Aí você vai ter um suporte um pouco mais substancial para a sua pergunta. Porque se eu for explanar, falar um pouco sobre esse assunto, vai demandar um tempo muito grande, mas com certeza eu vou dar devida atenção para você via e-mail. E nós podemos conversar com calma, tá bom? E outra coisa, então beijo, Ana. Um beijo aí pra galera de Manaus que acompanha o programa aqui Voz em Foco na TV Omindaré. E agora vamos lá, próxima pergunta, hein? Então, pessoal, a próxima pergunta vem lá de Curitiba e ela foi feita pela Catarina. A Catarina, ela é cantora de MPB. Então a pergunta dela: conhaque com limão e gengibre ajuda de verdade a voz? Então, Catarina, é o seguinte, nós não indicamos usar essa mistura ou mesmo separado essas coisas para a voz, porque não existe uma comprovação científica que isso traga melhoras para a voz. Ao contrário, o que acontece? A bebida alcoólica, o conhaque no caso e tantas outras bebidas, elas acabam prejudicando a voz, porque elas acabam danificando, causando uma irritação nos tecidos, ou seja, nos músculos e nos tecidos que compõem então a nossa laringe, que é onde ficam as nossas pregas vocais. E consequentemente, isso pode acabar isso causa uma irritação e muitas vezes anestesia essa região. Então o que acontece? Só que tá lindo ali no show, mas no outro dia você pode sentir o quê? Uma queimação, dor na garganta, a musculatura nessa região tem essa dor. Por que isso aconteceu? Porque muitas vezes você cantou durante a noite, se utilizou desses recursos e anestesiou a sua garganta. Então isso acaba muitas vezes prejudicando a sua performance, não prejudica a sua performance, mas prejudica a sua voz, tá? E outra coisa, o limão. Também não é adequado utilizar o limão ali, essa mistura, porque o limão é altamente ácido. Então, se você mistura o limão, o conhaque, o gengibre, que já são bem fortes, isso tudo acaba danificando e muito essa região onde ficam os tecidos, tá bom? Da laringe. Então, o ideal é isso. Durante o show, fazer uso do quê? Tomar bastante água. Lembra as dicas que eu dei antes? Então, tomar muita água, procurar se alimentar direitinho, faça os exercícios vocais antes da apresentação e depois das apresentações, não esqueça também dos exercícios de desaquecimento. Em um outro programa eu posso falar para vocês um pouco sobre os exercícios de aquecimento e desaquecimento, que também são de suma importância para a melhora da voz, enfim, para potencializar ainda mais o instrumento vocal, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta e qualquer coisa depois nós podemos conversar via e-mail um pouco mais, tá? Então sempre, durante o show ali, o que você vai usar? Sempre a sua garrafinha com água. Não está bem vocalmente, é importante procurar um otorrino, o médico, para que ele possa avaliar, ver como está, se está com alguma gripe, se precisa tomar alguma medicação, mas nunca fazer uso de qualquer medicação, qualquer substância sem uma prescrição médica. Tá? Um beijo para você e muito sucesso, Catarina. E a próxima pergunta vem lá do Rio Grande do Sul, diretamente de Porto Alegre. E ela foi feita pelo João Nascimento. O João, ele é advogado, e ele fala o seguinte, que muitas vezes por conta da ansiedade dele, quando ele vai então entrar em uma audiência, ele não consegue respirar da forma adequada. Ele diz o seguinte: parece que as palavras querem sair antes de respirar. Não sei te explicar, mas numa audiência isso me prejudicou muito. Existem exercícios que eu possa praticar? Então é o seguinte, João, o que eu posso indicar para você? Primeira coisa, se essa sua ansiedade está em níveis muito elevados, é importante procurar um profissional para cuidar, saber o que é que está ocasionando toda essa ansiedade. Se é algo simplesmente ali no momento da audiência ou se é algo no dia a dia. Então, de repente, vale a pena procurar o que é a ajuda de um psicólogo, mas o que eu posso deixar de dica para psicólogo, e é claro também, o fonoaudiólogo. Mas assim, o que eu posso deixar de dica para você é o seguinte: pense um pouco naquilo que você vai falar. Procure montar o seu texto
muitas vezes escrever de início para você treinar, escreva esse texto. Pense em coisas que você queira falar, coisas que talvez o juiz possa trazer de questionamento para você. Então, isso vai ajudar você a organizar melhor o seu discurso. E procure utilizar mais respirações. Então, antes de falar, procure respirar mais. Então, de repente, se utilizar mais de um recurso, de andar um pouquinho, pensar naquilo que você fala, dar algumas pausas no seu discurso e respirar. Porque a respiração, se você fizer alguns exercícios de respiração antes, isso vai ajudar a diminuir os batimentos cardíacos, porque normalmente em situações que nós estamos com muito estresse, o que acontece? O nosso coração começa a acelerar, a bater muito mais rápido. Então, de repente, fazer alguns exercícios de respiração, chegue um pouco antes no local, pense nas coisas que você vai falar, isso vai te ajudar muito. E também o que? Sente que está falando muito rápido, o que você pode fazer? Além da respiração, antes de cada frase, no meio delas, procure articular mais. Porque quando você articular mais, você precisa esse discurso. Ele vai ficar muito mais claro para quem está ouvindo e também vai ajudar a diminuir um pouco essa ansiedade. Vai te ajudar até a pensar um pouco mais, porque quando você articula, você precisa de um tempo maior. Tá bom? Então, se utilize um pouco mais da articulação, faz exercícios de respiração e procure um profissional. Você me pediu uma indicação em breve, eu vou te mandar uma indicação maravilhosa, tá bom? Para você fazer uma avaliação com ela e trabalhar essa parte da comunicação. Que eu acho que para você tenho certeza, vai ser de grande valia na sua profissão. A próxima pergunta é do Carlos Alberto Nogueira da Silva. Ele mora em Ribeirão Preto. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de uma dica para a ardência que sinto na garganta quando falo muito. Quando isso acontece, eu tomo água com limão e passa, mas depois parece que piora. O que você me aconselha? Então é o seguinte, o que eu posso te aconselhar é, primeira coisa, eliminar essa água com limão que você faz uso. Por quê? Lembra aquilo que nós comentamos em uma outra pergunta? Muitas vezes esse limão, ele acaba fazendo o quê? Mascarando o problema, Carlos. Então é necessário, se você está dando aula, utilizando a voz e está sentindo muito cansaço, muita ardência, é porque provavelmente algo não está correto. Então é importante ver o que está acontecendo, de repente, o número de aulas que você tem dado, quantas horas você tem utilizado a voz, porque se você está dando aula seguido durante 3, 4, 5 horas ou o dia inteiro, essa musculatura, assim como todo o nosso corpo, vai se cansar e isso vai refletir na voz. Então é importante ter uma avaliação de um fonoaudiólogo para analisar, para avaliar, para avaliar como é que está essa respiração, como está a sua articulação, se está utilizando as pausas, de repente passar alguns exercícios de aquecimento para você, porque às vezes a voz que você está utilizando não é adequada para aquele ambiente, ou então está falando muito alto, ou enfim, pode ter inúmeros fatores que precisa da avaliação de um profissional. E antes eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu falei logo no início do programa que muitas vezes para aquelas pessoas que vão se apresentar, estão em situação de muito estresse e sente que a boca está seca, colocar o que? Algumas gotinhas de limão na água. Então lembrando, umas 3, 4 gotinhas. Não é para colocar 3, 4, 5 limões dentro da água, porque isso que vai fazer o que? Uma limonada. Isso, em vez de ajudar na sua voz, vai fazer o que? Prejudicar. Então, que foi a pergunta do Carlos, ele falou que gosta de usar na água dele, quando ele sente essa ardência, limão. Então assim, Carlos, o ideal é o quê? Tira, se for para usar o limão, pouquíssima quantidade, lembra, de 2 a 3 gotas. Mas o problema aqui não é o limão, o problema é a questão de saber utilizar essa voz da forma adequada. Muitas vezes a respiração, a articulação, tá bom? A ressonância, se essa voz está soando bem para quem está ouvindo, se você não está gritando. As horas que você tem muitas vezes utilizado a sua voz, porque isso gera sobrecarga. Então é importante
passar pelo profissional para avaliar isso, tá bom? Não fique mascarando o problema. Cuide. E a próxima pergunta vem de um lugar que eu sou suspeito de falar, hein? De um lugar que eu amo muito, que é a Bahia. Porque, gente, aqui ó, eu sou Júlio César Rocha, é metade sergipano e metade baiano, revelando para vocês, tá? Então a próxima pergunta é do Tomás de Salvador. Ô Tomás, eu agradeço o cheiro e também um mega cheiro para você também e todo o pessoal aí da Bahia, tá? Muita saudade, espero em breve estar aí também visitando a Bahia, provando aquele acarajé no capricho. Então assim, ó, o Tomás, ele diz o seguinte: como cantor lírico, o que posso fazer para deixar sempre a minha voz no ponto? Pois às vezes com vocaliza eu fico um pouco rouco, é normal? Então é o seguinte, Tomás, o que fazer sempre para deixar a voz no ponto, a voz boa? Todas aquelas dicas que foi dadas no início do programa, e é o seguinte, e praticar mesmo, utilizar os exercícios, fazer os exercícios vocais, mas sempre da forma adequada. Porque o que acontece? Você que descreve que ao final do exercício dos vocalizes você fica um pouco rouco. Então, se com a sua professora de canto você passa, faz o vocalize com ela, está bem, não deu problema nenhum. Só que quando você vai fazer sozinho, isso você está ficando rouco, é porque o exercício não está sendo feito da forma adequada. Muitas vezes o exercício não está sendo feito da forma adequada, muitas vezes é o tempo, a duração desse exercício. Normalmente a literatura indica o quê? Que os exercícios vocais de aquecimento, sejam de 15 a 30 minutos. Então, não mais do que isso, tá? Então, assim, procurar fazer os exercícios vocais sempre durante o dia e da forma adequada. Então, de repente, veja com sua professora, faça um dia os exercícios para ela, e aí ela vai fazendo as devidas correções. E se você sentir que essa rouquidão é algo constante e que ela se você sente que a sua voz ela é rouca constantemente, tem uma leve rouquidão e isso se agrava mais quando você vai fazer os exercícios vocais, é importante passar no otorrino para fazer uma avaliação, tá bom? Mas tome cuidado com a forma que o exercício está sendo feito e muitas vezes a intensidade. Porque o pessoal que está começando o estudo do canto lírico, o que quer colocar aquela voz forte, e aí muitas vezes essa voz está sendo o quê? Produzida com muita atenção, muito esforço, muito trabalho muscular. E esse trabalho muitas vezes é um trabalho desnecessário, porque toda essa questão da voz, do volume, de toda a projeção vocal, não é só a questão muscular, é muito mais ressonantal. Então, ou seja, todas as estruturas acima. Então é importante, faça os exercícios com a sua professora de canto, para ela ir verificando e perceber o que está acontecendo, tá bom? E tome cuidado com o tempo. Tomás, uma coisa super importante, não apenas para você, mas para todo mundo. Se durante o exercício a gente fica rouco, é porque algo não está sendo feito da forma adequada. Então é importante pensar, rever como é que está sendo realizado esse exercício, o tempo dele. E outra coisa para você que nos assiste, para você e todo o nosso público, tomem muito cuidado. Se você vai em algum profissional que trabalha com voz e você sai cansado, sai rouco ao final das aulas de canto, é importante começar a rever isso, porque não é normal. Não é normal nós estarmos em uma aula de canto e ao final sairmos sem voz. Totalmente contrário. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com os profissionais que cuidam da nossa voz. Porque ao mesmo tempo que esses profissionais, eles podem construir grandes cantores, eles também podem acabar, muitas vezes, com a sua carreira. Então, procurar pesquisar pessoas que sejam adequadas, bacanas, que trabalhem de forma sempre muito consciente, tá bom? Agora, a próxima pergunta é da Roberta, lá de João Pessoa, da Paraíba. Então a pergunta da Roberta é a seguinte: quais são os melhores conselhos para ter uma boa voz? Olha, então vamos lá, Roberta, vamos lembrar de tudo aquilo que nós passamos no início do programa. Então, alimentação, então a boa alimentação vai te ajudar muito na voz, em todo o seu corpo. E o que mais? Exercício físico,
hidratação, bastante água, tomar muita água, principalmente porque a Paraíba é bem quente, hein? E outra coisa é o que? O sono. Descansar, dormir bem, isso também vai ser muito benéfico para a voz. E outra coisa que vai ajudar muito também, claro, é os exercícios de voz, que aí você tem que ser assessorada por um profissional que mexa nessa área, tá? Um professor de canto ou um fonoaudiólogo que vai estar te ajudando, passando os exercícios adequados, segundo a sua necessidade, tá bom? Um beijo aí pra galera da Paraíba!